O seu cliente, ele sofre com diarreia constante? Você já usou todo tipo de medicação possível? Já mudou a alimentação? Já trabalhou as questões energéticas? Às vezes até já mexeu numa víscera ou no corpo dele, mas parece que nada resolve? É muito importante a gente lembrar que nada na nossa vida acontece de uma maneira aleatória. Tudo tem um para quê? Até mesmo a diarreia do seu cliente. Meu nome é Rodrigo Rabelo, eu sou terapeuta e criador do método IMTI. Eu tenho como missão formar terapeutas e IMTIs capazes de resolver sintomas ou doenças em um único atendimento e ajudar milhares de pessoas. Os sintomas que o nosso corpo ele manifesta, eles não são aleatórios. O nosso inconsciente biológico, ele sempre vai tentar nos avisar de uma situação de estresse ou de um conflito mal resolvido. Através do método IMTI, você compreende que tudo tem um para quê e consegue encontrar as razões desses sintomas para buscar tratá-los de forma integral e duradoura, até mesmo no caso de uma diarreia constante, que talvez você esteja imaginando que já não tem mais solução. E o primeiro passo do método IMTI é identificar as possíveis causas que estão por trás dos sintomas e das doenças. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Bora lá? A primeira causa possível de uma diarreia que você precisa ter em mente é uma diarreia por intoxicação. Comida estragada, comida contaminada, né? Às vezes algum efeito colateral ali, né? Algum efeito adverso de um medicamento, tipo um antibiótico ou algum psicofármaco. Nesse caso, a diarreia ela possui uma função específica, que é de expulsar as substâncias tóxicas. É a maneira que o nosso corpo ele tem de eliminar algo que não está fazendo bem para ele. Porém, a gente também pode ter uma diarreia por medos antecipativos. Essa diarreia ela é causada por um estresse. Sabe aquelas pessoas as quais sempre que tem um compromisso importante, ou às vezes os atletas antes da competição que precisam ir ao banheiro por causa de uma dor de barriga? Então, eles estão sofrendo de diarreia por medos antecipativos. Aproximadamente 1 entre 5 pessoas, né, no mundo sofre dessa condição. E por que isso acontece? Frente a uma situação de estresse, né, frente a uma situação de um medo antecipativo, o nosso esfíncter do reto, né, o nosso esfíncter anal ali, ele se abre na tentativa de eliminar aquela situação estressante. Eu me lembro de um cliente meu que tinha 16 anos de idade e ele praticava natação. Nos dias de competição, especialmente no momento imediatamente antes do início da competição, ele ficava muito tempo no banheiro acometido por uma diarreia. E isso acontecia porque o inconsciente biológico dele gostaria que aquela competição, né, ela acabasse o quanto antes, né, ela fosse eliminada o mais rápido possível. Aqui é muito importante a gente mapear o porquê que a competição era vista como uma situação estressante. Esse é o segundo passo do método IMTI, que é o mapear. No caso dele, era a cobrança que o pai fazia para ele sempre ser o primeiro lugar. Então o inconsciente biológico dele queria eliminar aquela competição para acabar aquela cobrança. Uma outra possível causa da diarreia é quando a gente vive uma situação de contrariedade indigesta, a qual a gente não quer assimilar, absorver para a nossa vida. Por exemplo, uma traição. O seu corpo ele vai tentar eliminar essa situação produzindo assim uma diarreia, para que você não absorva, para que você, entre aspas, não viva essa situação. E por último, quem nunca teve uma cólica intestinal seguida de diarreia? Se você já teve, você sabe o quanto isso é desesperador. Isso acontece quando a gente vive conflitos, né, de estresse que muitas vezes estão relacionados à raiva no território ou por uma contrariedade indigesta, acompanhada de um sentimento de desabamento existencial. Por exemplo, ser colocado para fora da casa dos meus pais. Isso pode ser uma situação de contrariedade indigesta com desabamento existencial. O que vai ser da minha vida? Ou, às vezes, ter um jantar romântico esquecido pelo parceiro ou pela parceira. Isso pode ter uma situação de raiva indigesta no meu território. Para a gente poder ser capaz de tratar a diarreia de maneira eficaz, você precisa ter isso em mente. Esse é o primeiro passo para a gente caminhar em direção à cura com o nosso cliente. Se esse vídeo ele fez sentido para você, curta ele,
compartilhe e aproveite para você se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito. E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo quando eu disponibilizar ele aqui, tá bom?